meus amores, boa tarde. Como é que vocês estão? Vamos para a nossa aula de ciências, a nossa última aula da semana. Vamos lá? Hoje em ciências nós vamos aprender e entender quais são as relações entre os animais, tá? Qual é aí essa relação, se é positiva, se é negativa, quais são as consequências, tá certo? Nós vamos entender bem direitinho quais são essas relações, tá bom? Esse assunto se encontra na página 67 do livro de ciências de vocês, tá? Abre aí o livro e acompanha junto com o tia, tá certo? Bom, os animais são seres vivos que possuem capacidade de se relacionar com os iguais e com os de outras espécies, tá? Então, os animais são seres vivos, tá? Que se relacionam tanto com outros animais da mesma espécie, como com outros animais de espécies diferentes, tá certo? E aí, essa relação é chamada de relação positiva ou relação harmônica, tá certo? Que é aquela relação onde existe aí o bem para ambas as partes, para as duas partes, tá certo? Então a gente chama isso aí de relação positiva ou harmônica, tá bom? É o que forma as sociedades entre os animais. Vamos entender bem direitinho o que são essas sociedades entre os animais? Vamos lá? Nas sociedades, os animais da mesma espécie se organizam e colaboram para a realização de atividades que garantem a sobrevivência. E como essas relações garantem a sobrevivência? Proteção, alimentação, tá? Então, por exemplo, tia colocou aqui para vocês o exemplo de um formigueiro, tá? Por que foi que eu trouxe o exemplo de um formigueiro? Porque dentro do formigueiro existem aí diversas atribuições, tá bom? Nós temos as formigas consideradas soldados, tá bom? Que são as formigas operárias. Nós temos as formigas consideradas aí as rainhas, tá bom? Que são aquelas que põem os ovos e é responsável aí por progredir, por fazer aí o formigueiro progredir, tá bom? Então, cada um tem a sua função. Cada um tem aí o seu objetivo de alcançar dentro dessa relação, tá bom? Então, isso se chama sociedade. Quando cada membrozinho de uma espécie faz a sua função para que essa sobrevivência permaneça. Cada um faz a sua função para que todos continuem sobrevivendo, continuem vivendo aí de uma maneira legal para todo mundo, tá bom? Então, quando os animais vivem de maneira harmônica e positiva, nós temos aí uma sociedade, tá bom? Lembra que a tia falou sobre sociedade em história? Lembra? Nosso assunto da semana passada? Então, dentro dos animais, no reino animal, né, nas espécies, também existe a sociedade, tá? Cada um faz a sua função. Lembra que eu falei sobre os direitos e os deveres? Exato. Então, na sociedade dos animais existem aí os deveres, tá bom? Cada um tem um dever de fazer aí sua função, tá bom? Outros exemplos de relações. Nós temos a relação do inquilinismo. O que é essa relação do inquilinismo? Nesse tipo de associação, apenas um dos animais se beneficiam, porém o outro não é prejudicado. Como assim, tia? No livro de vocês aí tá falando sobre um peixinho que vive dentro aí de uma esponja do mar, tá? Então o que acontece? Esse peixinho que vive dentro dessa esponja do mar, essa esponja do mar não traz aí nenhum benefício para o peixinho, tá? Ela só faz realmente proteger ele. Ele sai de dentro da esponjinha para conseguir alimento. Quando ele consegue, ele retorna, tá? Então, a esponja do mar não faz nenhum aí, ela não recebe nenhum favor em troca disso. Por outro lado, ela não é prejudicada, nada acontece com ela. Então, essa relação aí é justamente de inquilinismo, tá? O inquilino é aquele que só fica ali, tá bom? Inquilino é uma palavrinha, tá certo, pessoal? Vamos aí usar um pouco do português, vamos aí interdisciplinarizar as disciplinas, tá? O inquilino, no dicionário, tá certo? Significa aí uma pessoa que mora em um determinado estabelecimento, tá bom?
São as pessoas que moram, por exemplo, hoje em dia, né, na sociedade de aluguel, tá? Então, morando de aluguel, antes, no dicionário, se chamava inquilinismo, tá? É um inquilino, tá certo? Então, o inquilinismo, dentro desse contexto aqui das relações dos animais, é exatamente isso. O peixinho mora dentro da esponjinha do mar. Ela tem a função de proteger ele. Ele não dá nenhuma função para a esponjinha do mar. Por outro lado, ela não se prejudica. Ela continua do mesmo jeito que sempre foi. Então, quando só um se beneficia, nessa história aí só o peixinho se beneficia, né? Que ele que é protegido. Ela não. Porém, ela não se prejudica. Então, quando só um se beneficia e o outro também não é prejudicado, nós temos aí o inquilinismo, tá bom? Mas a gente também tem uma relação negativa, que é quando ocorre prejuízo para uma das espécies. Então, no inquilinismo, todas as duas espécies ficam bem. Um é favorecido, o outro não, mas mesmo assim fica bem, tá? E na relação negativa, somente uma das espécies é beneficiada, o outro entra aí em consequências, tá bom? E a gente tem aí o exemplo do parasitismo, tá? Então, o parasitismo são os parasitas que fazem o quê? Que trazem consequências para o corpo do ser vivo onde ele habita. Vamos entender isso bem direitinho? Vamos lá? Então, nós temos aqui parasitas. Parasitas são o quê? Por exemplo, o carrapato é um parasita. Esse aqui é um carrapato, tá? Ele fica dentro, grudadinho no pelo do cão. Então, o que acontece? Nessa relação aí do parasita com o cão, só o parasita se beneficia. Enquanto isso, o cão fica doente. Ele vai tendo consequências, ele vai ficando doente, ficando doente. Então, essa é uma relação negativa. Somente o parasita se beneficia. O cão não, tá? O cachorrinho vai ficando doente e cada vez mais doente, tá? E também temos outro tipo de parasita, tá? Que são os vermes. Os vermes são parasitas que vivem dentro do interior do corpo dos animais e até mesmo de nós, seres humanos. Então, essa verme que fica aí dentro da nossa barriga, por muitas vezes precisamos ir ao médico, precisamos aí tratar desse bichinho que está dentro de nós, só ela se beneficia. A gente fica doente com ela dentro de nós e os animais também. Então, essa relação aí de parasita com o ser vivo não é legal. Não é uma relação que beneficia, tá? É uma relação que, na verdade, deixa o ser vivo doente. Então, esse daí, nós temos um problema. Isso daí não pode acontecer, tá? É dentro da sociedade dos animais, considerada como uma relação negativa, tá bom? Que é quando uma das espécies acaba ficando aí doente, tá? Então, a relação dos animais é essa. Os animais, eles têm aí esse campo de troca de favores, tá certo? Apenas em uma sociedade legal, não é? Porque na relação negativa a gente já percebeu que não existe essa troca de favores, tá? Mas numa relação positiva, os animais têm essas trocas de favores para que essa sobrevivência permaneça, tá certo? O grande intuito dos animais viverem em sociedade, dessa relação dos animais, é a sobrevivência, a proteção, a alimentação, tá bom? Então, por exemplo, os suricates, né, que tem aí também no livro de vocês, são um grupo de animais extremamente organizados. Enquanto um fica cuidando dos filhotes, outro vai caçar, o outro cava o chão. Então, cada um tem a sua função, cada um tem o seu dever dentro da sociedade dos animais, tá? Então, essa relação dos animais é uma troca aí de favores, de deveres, para que essa sobrevivência, para que a alimentação e a proteção permaneça, tá bom? Tá certo? Um beijo, meus amores. Responda as atividades, tá bom? Esse assunto tá bem facinho, bem legal, tá? Vamos lá? Boa tarde, bons estudos, bom final de semana.